Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, livro de Lucas, capítulo 17. Lucas capítulo 17, do versículo 11 ao versículo 19. Lucas 17, do versículo 11 ao versículo 19, diz assim: A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar no povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: Vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: Não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro. Então ele lhe disse: Levanta-se e vá, a sua fé o salvou. Gostaria de orar com você. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos este momento, Pai amado, de palavra em Tuas mãos. Pai amado, para que eu não fale nada, Deus, que saia do meu coração, Pai amado, do meu próprio sentimento, Senhor, mas que realmente a Tua palavra, Deus, venha ser ministrada essa noite aos nossos corações, Deus, primeiramente no meu, Deus, e Pai amado, posteriormente no da Sua igreja, Senhor. Fala conosco, Senhor, e que o Seu nome venha ser glorificado através dessa mensagem, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, o tema dessa mensagem é gratidão, o nosso grande desafio. Todos aqui eu acredito que têm um motivo para ser grato, amém? Todos têm um motivo? Glória a Deus, obrigado. Aqui, ó, gratidão, obrigado, Cabral. Bênção. Nós temos alguns fatores aqui que precisamos entender para nós compreendermos esta mensagem mais a fundo. O primeiro fator é, vamos falar sobre a lepra. O que era a lepra? A gente muito se vê falar na Bíblia sobre lepra. Tínhamos os leprosos, e esse povo era um povo que ele era reservado, ele era excluído da sociedade no sentido de ficarem isolados por conta dessa contaminação. A lepra era considerada uma maldição. Então as pessoas que tinham lepra, elas já tinham como protocolo sinalizar, quando alguém se aproximasse, ela sinalizava que ela era, ou ele era, um leproso. Um outro fator importante que nós precisamos entender nesse texto, e para entender o contexto, é que existia uma lei desde o tempo de Moisés, onde quando um leproso se considerava curado, ou quando ele por algum motivo fosse curado, ele deveria se apresentar ao sacerdote. Somente o sacerdote tinha autonomia de realmente avaliar e validar e falar: pronto, você realmente está curado, você pode voltar para a sociedade. O interessante é que quando esses homens eles clamam para Jesus, eles falam: Mestre, tem piedade de nós. Jesus ele não dá uma resposta clara: vocês estão curados, como ele falou com o cego, como ele falou com o paralítico, levanta e anda. Mas Jesus ele deixa subentendido e ele faz ali uma prova de fé. Ele fala: vá e se apresente aos sacerdotes. Com essa mensagem, com essa palavra, aqueles 10 homens, eles entendem e eles acreditam no milagre. E todos os 10 homens, então, começam a ir se apresentar para o sacerdote, mesmo ainda não estando curados. A Bíblia diz que enquanto eles iam, eles foram curados, todos os 10. E aí, um deles, que era samaritano, percebendo que tinha sido curado, então ele deixa de lado aquele protocolo, ele deixa de lado aquele ritual. E ele, ao invés de ir lá buscar a sua tão almejada liberdade, imagine quanto tempo aqueles homens estavam buscando aquela cura, para voltar de repente a trabalhar, para voltar de repente a conviver com seus parentes.
Enquanto aqueles 9, eles seguiram o seu objetivo de ir até o sacerdote, se apresentar o mais rápido possível, para então conseguir a sua liberdade, aquele samaritano ele volta, porque ele entende que o mais importante naquele momento é ser grato, que o mais importante naquele momento é voltar e adorar o Senhor, é demonstrar a sua gratidão adorando ao Senhor. Então aquele homem volta e ele se prostra aos pés de Jesus. E aí Jesus ele faz uma pergunta que nos traz uma reflexão. Jesus ele fala, não eram 10? Todos os 10 não foram curados? Onde estão os outros 9? Só que Jesus ele não pergunta aqui de uma forma doída, né, de uma forma sentimental, porque Jesus ele nem dá margem de resposta para esse homem. Jesus ele pergunta para nos trazer uma reflexão de que nós temos muita facilidade, irmãos, de pendermos, de irmos para o lado da ingratidão. Infelizmente, o ser humano tem essa facilidade. É por isso que eu gostaria de compartilhar essa palavra com vocês, que Deus vem trabalhando no meu coração e com certeza Deus vai falar no seu também, em nome de Jesus. E eu gostaria de falar um pouco então sobre ingratidão, para nós entendermos o que é ingratidão nas nossas vidas. Às vezes você pode falar, não, Rodrigo, mas eu não tenho esse sentimento de gratidão. Amém, glória a Deus pela sua vida, né? Quem dera se todos, né, tivessem essa convicção de não, eu não tenho problema com ingratidão, eu sou grato em tudo que faço. Eu sou ingrato na minha forma de agir, na minha forma de adorar, na minha forma de entregar os meus recursos, na minha forma de entregar o meu tempo, de dedicar a minha vida no reino de Deus. Glória a Deus por isso. Mas eu acredito fortemente que a grande maioria de nós precisa constantemente receber essa mensagem, receber essa orientação da parte de Deus. E para falar de ingratidão, irmãos, eu gostaria de trazer uma ilustração para vocês, né? Eu gosto muito de ilustração porque ela realmente traz luz ao sermão, ela clarifica a ideia, né? E tem uma história de um rei. Esse rei ele era perfeccionista. Era um rei que ele gostava de tudo certinho, não podia ter erro nenhum. E esse rei ele lança um decreto, ele fala que qualquer um dos seus servos que cometer algum erro, qualquer erro que for, o mínimo erro que for, ele seria lançado dentro da jaula onde ficavam os cães selvagens. Esse rei tinha alguns cães selvagens ali. Então, esses cães selvagens, eles devoravam esses servos, porque eles tinham cometido um erro. E aí um servo que servia esse rei há 10 anos aproximadamente, ele vai lá e num momento de descuido, num momento de vacilo, ele comete um erro. Então o rei vai e decreta e dá a sentença para ele de morte. E esse servo pede clemência, pede misericórdia, e ele fala, Senhor, eu te servi por 10 anos, permita-me que eu viva mais 10 dias. E o rei então dá a oportunidade daquele homem viver por mais 10 dias, e aquele homem é preso, ele é isolado. E dentro da cela, ele faz um acordo com o carcereiro. Ele fala, olha, eu gostaria de prestar serviço aqui. Eu gostaria de alimentar os cães, se possível. E ele combina com o carcereiro e ele começa todos os dias a alimentar os cães selvagens. Começa a alimentar, começa a lhe dar carinho, começa a criar um relacionamento com aqueles cães. Por 10 dias ele serve aqueles cães. Então chega no dia da sua sentença, todos lá estão a postos, esperando, né, o momento, o evento, e aí o rei manda que jogue o servo dentro da cela, ali da jaula onde estavam os cães. E para surpresa de todos, a hora que o homem entra dentro da jaula, os cães vêm e começam a lamber ele, começam a fazer carinho, e o rei fica sem entender. Fala, mas eu não estou entendendo, o que aconteceu? O que aconteceu com meus cães? A preocupação não era nem o servo, eram os cães. O que aconteceu com meus cães? E aí aquele servo, ele pede o direito de resposta e fala, meu rei, veja só como são as coisas. Eu servi esses animais irracionais por 10 dias. E eles me valorizaram, e provavelmente me valorizarão por resto da vida. Eu te servi por 10 anos, e no meu primeiro erro, o Senhor agiu com ingratidão com a minha vida. E aquele rei, então, ele reconhece o seu erro e manda libertar aquele homem. Quando eu vi essa história a primeira vez, irmãos, eu fiquei indignado com o rei. Eu falei, mas esse rei não é humano. Esse cara é um ditador, sei lá que esse cara é. Mas aí Deus começou a falar comigo.
Eu nunca mandei matar ninguém, tá? Ainda. Brincadeira. Eu nunca mandei matar ninguém, mas às vezes nós somos ingratos em pequenas coisas. Quer ver um exemplo simples? A murmuração. A murmuração é uma forma de ingratidão. Sabe aquele momento que você, de repente, acorda atrasado, né? Já para ajudar, não teve uma boa noite de sono, e aí você acorda atrasado, e a hora que você vai pegar o seu carro, o pneu do carro está furado. Aí você coloca a mão na cabeça e fala aquela frase assim: meu dia acabou. O seu dia nem começou, mas para você, o seu dia já acabou ali. Independente se você terá um dia abençoado, se você terá coisas boas nos seus dias, você ali já fala que o seu dia terminou. Então é esse tipo de ingratidão, esses detalhes que às vezes começam a tomar conta da nossa vida, começam a fazer parte da nossa vida e nos projetam numa vida de murmuração, numa vida de desânimo, numa vida de depressão. Por quê? Porque os meus olhos só veem aquilo que é negativo. E nós temos essa facilidade, né, irmãos? Fala a verdade. Nós, quando temos a facilidade de olhar para aquilo que, às vezes, um exemplo que aconteceu comigo, tá? A gente teve o Go Deeper agora. O Go Deeper foi uma bênção, graças a Deus, de forma geral. Mas nós que estávamos na administração, tivemos alguns problemas, alguns conflitos, e batemos cabeça, às vezes, para tomar decisão, e aquela preocupação, e aquilo me angustiando. E eu sei que eu terminei o Go Deeper com o coração assim: poxa, poderia ter sido melhor. E aí Deus começou a tratar comigo. Nas reuniões, tivemos reuniões de acerto, de alinhamento, eu tive muita orientação do pastor Laércio direta, e o Espírito Santo começou a falar comigo. Falou: cara, olha tudo que eu fiz. Olha, esses jovens estão impactados. E eu recebendo feedback de pais mandando: Rodrigo, mudou a vida do meu filho, meu filho voltou a fazer devocional. Rodrigo, meu filho está assim, meu filho voltou a orar. Cara, mas eu estava com foco no quê? No que deu errado. Então nós temos essa facilidade, e isso é normal para nós que somos seres humanos, mas nós não podemos nos conformar com isso. Bom, eu só quis fazer essa breve introdução sobre ingratidão, para nós entendermos que ingratidão às vezes é algo mínimo, mas não deixa de ser ingratidão. Para que a gente então saiba onde aplicar a gratidão em nossas vidas. E eu gostaria de ler com vocês 1 Tessalonicenses 5, do versículo 16 ao 18. Não precisa abrir, eu vou ler que é bem rápido. Paulo vai dizer assim, alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Olha que interessante. Deem graças em todas as circunstâncias. O que eu aprendo com Paulo aqui é que a gratidão ela não está relacionada com a circunstância, se ela é boa ou é ruim. Independente da circunstância, independente do ambiente, independente do momento da minha vida que eu estou vivendo, a minha gratidão ela não é relacionada a isso. A minha gratidão ela é relacionada com o que sou. Eu escolho viver uma vida de gratidão, eu escolho ser alguém de gratidão. Então não está relacionada com o que tenho, não está relacionada com o ambiente que convivo, mas com o que sou. É o que sou dentro desse ambiente, é o que eu sou dentro desse problema, dessa circunstância, que vai definir se eu sou ou não uma pessoa de gratidão. Isso é importante, irmãos, porque uma pessoa que tenha esse coração grato, esse coração de gratidão, ela é uma pessoa que ela sabe aproveitar as oportunidades da vida. Nós tiramos exemplo desse samaritano. Ele ali, perto dos judeus, ele tinha 2 problemas. Um era lepra, o outro era ser samaritano. Os outros 9 possivelmente eram judeus. E o menos provável é aquele que volta para louvar Jesus. Aquele que não tinha nem a certeza de onde era certo adorar, é ele que volta para adorar Jesus. Então esse homem, ele viu ali no problema dele, na lepra, ele viu ali no problema dele, com relação a ele ser samaritano, que ele tinha uma oportunidade de conhecer o Mestre, que ele tinha uma oportunidade de ter um encontro verdadeiro com Cristo, e ele assim o teve. Então, se você está passando por algum problema na sua vida, meu irmão, eu te peço com carinho, aprenda a olhar a isso do lado positivo. Algum motivo tem.
Algum motivo tem, tudo na nossa vida. Romanos 8:28 vai dizer, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus, Ele está cuidando das nossas vidas. Deus, Ele está cuidando do nosso trabalho, do nosso emprego. Se você tem dúvidas, peça para Deus te trazer clareza, peça para Deus te trazer tranquilidade. Mas saiba que até mesmo nos momentos difíceis, Deus está te tratando. Deus está te moldando para que você seja uma pessoa melhor, para que você seja um pai de família melhor, para que você seja uma mãe melhor, um marido, uma esposa melhor, um filho melhor. Aprenda a conviver com as circunstâncias. E eu queria então compartilhar com vocês, de forma bem breve, 2 formas de nós expressarmos essa gratidão. O texto diz assim: um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Olha que fantástico, eu começo a ver essas passagens e quando nós vamos ligando os evangelhos, as histórias, que fantástico esse ponto, porque Lucas, ele dá ali uma importância em citar que aquele homem era um samaritano, que aquele homem era um estrangeiro. E isso faz muita diferença para esse texto, porque eu me lembrei, e me lembro quando eu leio, da história da mulher samaritana. Em certo momento ela chega para Jesus e ela fala: mestre, ou Senhor, onde é o certo adorar? Vocês falam que deve adorar em Jerusalém, né? Os nossos pais ensinaram que nós devemos adorar aqui nesse monte. E aí Jesus, ele fala para ela que vocês não devem adorar nem nesse monte, nem em Jerusalém. O Pai, deixa eu ler aqui para ficar mais certo. Está chegando a hora em que vocês adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Está chegando a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Olha que interessante, esse samaritano, quando ele cai em si, que ele foi curado, e ele está num trajeto, indo rumo à sua liberdade. A sua liberdade, que eu digo ali, para a sociedade. Então ele cai em si, e ele fala: eu preciso adorar, eu preciso louvar, eu preciso agradecer. Para onde que eu vou? Ele foi para o lugar certo. Ele foi para os pés de Jesus. Ele não foi para o monte de Samaria, porque até os montes se prostram aos pés de Jesus. Até os montes, como o louvor falou aqui, até os montes se dobram perante o Senhor Jesus. E ele não foi também para Jerusalém, porque ele sabia que o melhor lugar para estar, o melhor lugar para adorar, para entregar a sua gratidão, era nos pés de Jesus. E é isso que ele fez. E ele fez, irmãos, com uma intensidade. Isso também é fantástico, porque o texto fala que quando eles viram Jesus, eles se aproximaram até uma certa distância, e eles gritaram em alta voz: mestre, tem piedade de nós. Mas quando esse homem volta, ele não volta diferente, ele volta com a mesma intensidade. O texto vai dizer assim, deixa eu achar aqui. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Veja que ele volta nessa mesma intensidade. Sabe o que esse texto me traz a reflexão? Que às vezes nós somos muito prontos, muito engajados em pedir. Quando nós vamos pedir, nós clamamos e nós levantamos uma campanha de oração, um jejum, e buscamos, e fala: Senhor, eu preciso, eu quero. E aí Deus vai lá e responde. Né, tem uma história que eu ouvi uma vez de uma irmã, isso aconteceu mesmo na igreja que eu participava, e essa irmã, ela não podia ter filhos. E aí ela orou, fez campanha, e a igreja fez campanha, e buscou, e foi buscando, até que Deus abriu a madre dela, ela conseguiu ter filhos. E ela teve um filho, e aí ela ficou muito feliz, foi aquele momento de alegria para a igreja, aquele momento de alvoroço. Mas quando a criança nasceu, ela parou de ir na igreja, porque ela queria proteger a criança do sereno, queria proteger a criança das pessoas, queria proteger a criança, e aí ela acabou se afastando da igreja. Então veja que na hora de pedir nós somos muito engajados, mas depois que Deus nos dá, depois que Deus nos abençoa, nós pouco fazemos para agradecer. Né? E esse samaritano, ele nos dá essa lição, com a mesma intensidade que eu busco, é a mesma intensidade que eu adoro.
O segundo ponto que eu gostaria de conversar com vocês é que a gratidão ela pode ser expressa através do serviço. E aqui eu gostaria de voltar na história da mulher samaritana. A mulher samaritana, ela sai de Samaria e ela vai rumo a um poço. E Jesus também está nesse poço. Jesus está sentado esperando os discípulos que foram na cidade buscar comida. E essa mulher chega até no poço com um objetivo. Ela só tinha um objetivo ali. Qual que era? Pode falar, gente. Buscar água. Ela foi buscar água. O objetivo dela é encher lá o vaso dela, o vasilhame, o cântaro, né, como a Bíblia diz, de água. E o texto diz assim: então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venha ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Olha que interessante. Essa mulher, ela vai com o objetivo de encher o seu cântaro, de matar a sua sede, de suprir suas necessidades. E ela vai em busca de água. E de repente ela descobre que a água que ela foi buscar nem se comparava à água viva que estava diante dela. E essa mulher, então, ela abandona o cântaro, ela fala: não preciso disso. O que eu preciso agora, eu já recebi essa água. O que eu preciso é compartilhar desse amor. O que eu preciso agora é compartilhar dessa graça. E essa mulher, então, ela volta para Samaria. E ela começa a falar de Jesus. E ela fala: venham ver. Eu não posso segurar isso só para mim. É muita água. Venham ver. E aí, de repente, ela chega em Samaria. E o versículo 39 do capítulo 4 de João vai dizer que muitos samaritanos creram por causa do testemunho daquela mulher. Isso é uma servidão que é movida, que é movimentada pela gratidão. Essa mulher, ela recebeu, ela entendeu, e ela prontamente se levantou e foi agradecer, e prontamente foi buscar as outras pessoas para que eles também pudessem receber dessa água viva. Irmãos, não faz sentido nenhum Jesus ter entregue a sua vida por nós, por mim e por você, se nós também não entregarmos toda a nossa vida para Ele. Não faz sentido nenhum Ele ter morrido por nós, se nós não vivermos de forma completa. O Senhor não quer meio você, o Senhor quer você por inteiro. A nossa entrega, a nossa oferta tem que ser inteira, tem que ser total, assim como Ele fez para com nossas vidas. E aí um terceiro ponto que nós vemos nessa história, irmãos, é que a gratidão, ela nos projeta para bênçãos maiores. O texto vai dizer assim: então ele lhe disse: levanta-se e vá, a sua fé o salvou. O louvor pode subir, por gentileza. Olha que interessante. Esse homem, ele vai em busca de uma cura, Jesus o cura, e ele começa no caminho, ele começa no trajeto, buscando a sua liberdade, e de repente ele se vê realmente curado. Então ele volta para agradecer. E quando ele chega lá, ele se depara não somente com a sua cura física, mas também a sua cura espiritual. Aquele homem recebeu a salvação, aquele homem recebeu o mais importante que qualquer um pode receber. E o que é motivo de gratidão para qualquer um de nós, é a salvação que foi dada pela morte de Jesus na cruz. É importante lembrar, irmão, que os 10 creram. Todos os 10, eles acreditaram, eles foram para o caminho. E todos eles foram curados. Mas só esse homem, movido pela gratidão a Deus, voltou. E ele foi projetado em uma bênção muito maior do que os outros 9, que se preocuparam somente com a sua liberdade nesse mundo. Amém. Foi a fé dele também, irmão. Pela fé somos salvos. E a multiplicação, e nós vemos na multiplicação dos pães. Olha que interessante, Jesus, quando ele vai fazer a multiplicação dos pães, ele pega o pão, a Bíblia fala, nas duas multiplicações, vocês podem ler lá, as duas multiplicações, fala que ele então tomou o pão, levantou aos céus e deu graças.
E aí ocorreu a multiplicação. Meu irmão, se você quer romper os bloqueios, se você quer fluir em todas as áreas da sua vida, você tem que se aderir à gratidão. Você tem que exercer essa gratidão, você tem que viver essa gratidão. Comece a agradecer a Deus. Quando você acordar, agradeça pela noite que você dormiu. Por mais que a noite foi ruim, Rodrigo, mas minha noite não foi boa. Não tem problema, agradeça. Se foi boa, agradeça também. Quando você sair para trabalhar, estiver no trânsito, e aquela pessoa te dá uma passagem para você mudar de faixa, agradeça. Dá uma buzinadinha, não para xingar, não para brigar, mas para agradecer. E se não der, fique em paz também. Rodrigo, mas eu não tenho carro. Não tem problema, meu irmão, não tem problema. Pelo menos você não vai estar no trânsito. Tudo tem um lado bom. Se você começar a olhar a vida assim, você vai ver que a sua vida será mais leve. Agora, se você se preocupar somente com aquilo que você acha que você deveria ter, com aquele sentimento de que você está sendo injustiçado na vida, você vai ter uma vida difícil, pesada. Paulo, para mim, é a pessoa que mais tem propriedade para falar de gratidão. Ele que já na sua promessa, quando Deus, no seu chamado, quando Deus chama ele, chama Ananias, fala: Ananias, vai lá, à rua direita, e você vai encontrar um homem chamado Saulo. Vai, porque esse é para mim o vaso escolhido. E eu mostrarei para ele quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Então Paulo já tinha uma promessa que ele iria passar poucas e boas. E eu comecei esse sermão com o seguinte texto de 1 Tessalonicenses 5, 16, 18. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Em todas as circunstâncias. E agora que interessante, o mesmo Paulo, não eu, mas Paulo, vai nos ensinar o segredo de como viver uma vida de gratidão. Em Filipenses, quando Paulo está encerrando essa carta, depois de muito sofrer, Paulo que foi açoitado, foi preso, foragido, passou por um naufrágio, foi picado por cobra, e no final da sua vida foi decapitado. Esse Paulo está nos ensinando sobre gratidão, sobre sermos gratos. E ele fala assim em Filipenses: Filipenses 4, ele vai falar assim: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. E ele fala sobre o segredo: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. E sabe qual é o segredo, irmãos? Está escrito na continuação desse texto, Filipenses 4:13. Porque eu sei que todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Então, quando você achar que você não tem forças para aguentar uma situação, quando você achar que você não tem motivos para agradecer, lembre-se que aquele que morreu por nós, aquele que levou sobre ele toda a culpa do pecado, que era minha, que era sua, é Ele que nos fortalece, é Ele quem está conosco,